Seção 5 das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Artigo 58. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 59. As câmaras de coordenação e revisão serão organizadas por função ou por matéria através de ato normativo. Parágrafo único. O regimento interno que disporá sobre o funcionamento das câmaras de coordenação e revisão será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 60. As câmaras de coordenação e revisão serão compostas por 3 membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e 2 pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Artigo 61. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 62. Compete às câmaras de coordenação e revisão, inciso 1, promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados ao setor, de sua competência, observado o princípio da independência funcional. Inciso 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. Inciso 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor. Inciso 4. Manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Inciso 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme. Inciso 6. Resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. Inciso 7. Decidir os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 5 e 6 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6 da Corregedoria do Ministério Público Federal. Artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes de lista tríplice, elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Parágrafo 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5 do artigo 57. Artigo 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, inciso 1, participar sem direito a voto das reuniões do Conselho Superior. Inciso 2, realizar de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. Inciso 3, instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. Inciso 4, acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal. Inciso 5, propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório.
Seção 7. Dos Subprocuradores-Gerais da República. Artigo 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas câmaras de coordenação e revisão. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os subprocuradores-gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. A designação de subprocurador-geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos subprocuradores-gerais da República privativamente o exercício das funções de: inciso 1. Vice-Procurador-Geral da República. Inciso 2. Vice-Procurador-Geral Eleitoral. Inciso 3. Procurador-Geral do Ministério Público Federal. Inciso 4. Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Inciso 5. Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão. Seção 8. Dos Procuradores Regionais da República. Artigo 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais. Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 69. Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da República. Seção 9. Dos Procuradores da República. Artigo 70. Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 71. Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da República, nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das funções eleitorais do Ministério Público Federal. Artigo 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública infringentes de vedações legais, destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. Artigo 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os subprocuradores-gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos, exercerá o cargo em caso de vacância até o provimento definitivo. Artigo 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem com sua aprovação perante o Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 75. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral, inciso 1, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal. Inciso 2, acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral. Inciso 3, dirimir conflitos de atribuições.
Inciso 4. Requisitar servidores da União e de suas autarquias quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos e empregos.